Viraliza Nação notícias sobre a venda do volante. Gerson, vamos acompanhar? Não se esqueça de deixar o seu like, curtir e seguir nosso canal. Vamos lá, por partes, né? Vamos por partes. O Flamengo gosta de uma confusão, né? Aquele ditado: o Flamengo não pode ficar em paz, nunca fique em paz. Então vamos por partes em relação ao Gerson. Na época da renovação de contrato do Gerson e toda aquela história da procura do Zenit, etc., nós trouxemos aqui, né? Foi apuração nossa na época, inclusive, a gente trouxe bastante detalhes sobre essa renovação do Gerson e trouxemos aqui no Placar Aberto o seguinte: o Flamengo não tinha dado ao Gerson o salário, o aumento desejado pelo staff do Gerson. E aí a saída foi o seguinte: diminuir a multa rescisória do Gerson. E eles assinaram um novo acordo e foi o que aconteceu. O Flamengo diminuiu a multa rescisória do Gerson, mas diminuiu demais. A multa rescisória do Gerson era quase 200 milhões de euros. Ela foi, e aí essa informação do valor foi do Mauro César, né? E eu consegui confirmar essa informação. Ela caiu para 25 milhões de euros. Menor, inclusive, do que os valores que se falavam 29. Que o Zenit estava disposto a pagar pelo Gerson na época das conversas daquela negociação. Algumas pessoas deram até que seria 28, 29, chegando até 30 milhões de euros, né? A multa do Gerson caiu para 25 milhões de euros. E o Zenit, obviamente, que sabe disso. Na época, a gente chegou a falar aqui também, o Papa trouxe isso aqui, né, Papa? Dizendo que o Gerson ainda poderia sair, que ele tinha assinado a renovação, mas o Zenit não teria desistido, né? Clubes também no mercado árabe tinham feito sondagens e havia uma promessa de voltarem a tentar o Gerson na janela de transferências do meio do ano, né? A janela de transferências pós-mundial de clubes, e que essa possibilidade dele sair estava totalmente em aberto. E isso é um fato, tá? E aí, uma situação que eu sei que chateou um pouco o staff do Gerson. O staff do Gerson acredita que essa informação ela saiu de dentro do Flamengo, tá? Que alguém do Flamengo vazou essa informação de que o Zenit estaria novamente interessado no Gerson, vazou o valor, inclusive, da nova multa rescisória do Gerson, que é 25 milhões de euros, e o staff do Gerson não gostou muito disso. O Flamengo soltou uma nota, tá? Mais uma nota do Flamengo que não diz muita coisa. A nota do Flamengo sobre a situação do Gerson, Ilan, é a seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo esclarece, mais uma vez, que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores neste momento. Mas ninguém está falando que é neste momento. A informação é de que é na próxima janela de transferências, não nessa especial do Mundial de Clubes. Aí diz o seguinte: a saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão. Até aí tudo bem, a multa dele está baixíssima agora, 25 milhões de euros. E com o desejo do próprio jogador em deixar o clube. E aí também, por parte do staff do Gerson, não curtiram essa nota, né? A interpretação que eles têm é de que quiseram jogar toda a responsabilidade para cima do jogador, como se estivessem querendo jogar o jogador contra a torcida, né? Assim, é mais um episódio de, digamos assim, Ilan, desentendimento ali, divergência interna dentro do Flamengo em relação a um jogador. Então essa é uma situação importante para a gente destacar aqui. Existe sim essa possibilidade do Zenit, a gente já tinha trazido isso aqui no Placar Aberto, de na próxima janela de transferências do Zenit tentar a contratação do Gerson, e agora, né, o valor da multa rescisória, da nova multa rescisória, que caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros, ela foi revelada, confirmamos também, vale frisar novamente que o Mauro César, que trouxe essa informação da multa ter caído para 25 milhões de euros, a gente conseguiu confirmar. E é uma multa baixa, né? Uma multa bem pagável, inclusive, por parte do Zenit, Ilan. Fala, Papa. Eu estou conversando aqui com o Júlio Miguel Neto, que inclusive é muito próximo lá do pai do Gerson, né? E muito amigo do pai do Gerson, e ele estava me confirmando aqui que realmente o staff do jogador
já aceitou. Ele está falando aqui para mim que o staff do jogador já aceitou e que ele, na segunda-feira, já tinha falado que a multa tinha reduzido. E agora o Mauro César confirmou, a Raíza também está confirmando, que ele já tinha falado que a multa tinha reduzido. Agora, foram 29 milhões de euros que o Zenit ofereceu parcelado, a perder de vista. O Flamengo, com certeza, se tivesse que escolher, ia preferir receber 25 à vista do que 29 parcelado a perder de vista. Mas a situação que a Raíza explicou é exatamente isso, Raíza, que o jogador, no caso, queria um aumento e o Flamengo acabou não dando o aumento que ele queria, entenderam que o melhor era reduzir a multa para ele aceitar, mas era óbvio que isso ia acontecer. Agora, eu vou falar o seguinte também, nada melhor também para a diretoria pegar e falar, olha, a gente não tem o que fazer, a gente não está vendendo, vieram aqui pagar a multa, mas quando você já reduz o valor do jogador, desculpa, mas eu tenho que criticar, quando você já reduz para renovar ele, você reduz para 25 milhões de euros, você está praticamente falando, estou vendendo. Diretoria, eu vou falar o seguinte, quando vocês estão reduzindo para 25 milhões de euros o Gerson, vocês estão dizendo, eu estou vendendo ele na próxima janela por 25 milhões de euros. Um jogador como o Gerson, titular de seleção brasileira, bem ou mal, mas titular de seleção brasileira, na posição dele, por 25 milhões de euros, era óbvio que algum clube ia pagar isso, ou eu estou falando alguma loucura. Então, botou a 25 milhões de euros, sabia que ia receber esse valor à vista, que é o que o Flamengo precisa fazer caixa, aí vai vender o Wesley também, e nessa brincadeira o Flamengo vai fazer 60 milhões de euros. 2 jogadores. E aí o Flamengo já traz o Jorginho, que é um jogador ali para aquela posição, está contratando outros jogadores. O Flamengo já... E isso eu não vou, a gente não pode afirmar que estão fazendo isso, mas isso já me mostra aquela situação que aconteceu quando vendeu o Pablo Mari, de já trazer o Léo Pereira de imediato. É quase que uma venda e compra casada. Você vende o Gerson e já traz o Jorginho. Aí no mesmo dia que você assina com o Jorginho, vaza essa informação dos 25 milhões da multa do Gerson e que o Zenit quer pagar. E o clube não pode fazer nada, é o jogador que quer sair. Realmente, o staff do jogador já aceitou, segundo o Júlio Miguel Neto, a situação, existe 5 anos de contrato, 3 milhões de reais por mês do salário do Gerson, segundo o Júlio, e vai fazer o quê? Zenit, não tem como segurar, e só sai depois do Mundial. Ele joga ainda a Copa do Mundo de Clubes pelo Flamengo, ele depois sai. Então o Flamengo vai ter que ir ao mercado, não sei, para trazer mais um aí para o lugar, para o meio campo, vai ter que trazer, ou o Jorginho já é essa posição, isso a gente vai saber aí no futuro. É sempre bom lembrar que o cara que joga na Rússia, acho que não sei se é o mesmo caso do Gerson, que o Gerson é um cara mais consolidado na seleção, mas ele fica mais aspas, né, nisso aí, porque hoje em tempos de internet isso não tem tanto valor assim, o que eu vou dizer, mas ele fica mais distante um pouco, né, dos olhos da seleção brasileira, como o Luiz Henrique. Luiz Henrique está jogando nesse mesmo clube que está comprando o Gerson, no Zenit de São Petersburgo, na Rússia. Frio desgraçado lá, eu conheci lá, uma cidade linda, mas é um frio desgraçado. Mas o Gerson, amigo, isso aí é antigo no Gerson. Desde a época do Fluminense, do Gerson, do pai dele, eles não gostam de ficar muito tempo no mesmo lugar. Ele quer fazer grana, e é um direito dele, é legítimo, né? Cada um sabe como toca a sua carreira. Mas é o que disse o Papa. O jogador quer, né? E já queria no início do ano, né, Papa? Já tinha aquela conversa no início do ano. O Marcão, o pai do Gerson, já estava meio que forçando uma saída dele. Né? Aí renovou, mas não renovou. Você entendeu da minha forma que eu falei? Aí, não, ele conseguiu ter o aumento e conseguiu ao mesmo tempo baixar essa multa para ser vendido. Mas não aumentou o valor que ele queria. E aí diminuiu a multa. Não, então vai ter esse aumento menor do que eu estou pedindo, mas abaixa a multa que aí eu vou sair no meio do ano. Vai receber muito mais lá, 3 milhões. Agora, vocês entendem da mesma forma que eu, por mais que agora a diretoria solte essa nota, que é uma nota que chega a ser até... O Flamengo ficou refém dele, né? Não, a nota desculpa, mas a nota é ridícula. A nota é ridícula, porque você fala assim, olha, o Flamengo não quer se desfazer dos seus jogadores, mas se pagarem a multa vão levar, e aí se for o desejo do jogador também. Então, mas peraí, não vem me dizer isso. Aí eu quero que até a opinião de vocês, porque não é possível. Se você abaixou a multa do jogador para 25, e você tinha uma proposta por 29, mesmo que fosse parcelado, mas você abaixa para 25, você está chamando o mercado para comprar ele, ué. O Flamengo queria economizar e sabia que economizar no salário, não poderia pagar um salário mais alto. E sabia que economizando o mercado chegaria no meio do ano, ainda mais com ele estando na seleção brasileira como titular. Você falou titular bem ou mal, é titular da seleção brasileira. É claro que o mercado vai avaliar, está em time grande aqui no Brasil, um jogador vencedor e com uma idade muito boa. Para a Rússia ele está ótimo, está no momento certo
para jogar lá. O Luiz Henrique O Nino foi pra também lá joga no e o Zenit. Traz o Nino Wendel, também joga lá. Vai Traz jogar o Wendel pro lugar dele, ué. São jogadores que Vai jogar com o Nino e com o Luiz Henrique no Zenit. está podendo negociar com o Zenit, então pode trazer o Wendel, né? 20 milhões de euros. Mas o Flamengo não vai pagar por essa idade. Eu acho difícil. Eu acho que 20 milhões não. O Botafogo ia pagar quanto? É entre 18 e 20 milhões de euros. Aí o Botafogo... a situação nós já conversamos aqui, mas falando do Gerson, do Luiz Henrique, do Nino, 3 jogadores que estiveram em seleção brasileira. O Nino também foi convocado na época do Diniz, chegou a jogar como titular. O Luiz Henrique estava muito bem. Por mais que o mercado seja distante, a Rússia seja distante, hoje tem internet, tem TV a cabo, dá para o treinador Mas não é a mesma coisa, meu irmão. Não, pode não ser a mesma coisa. Mas eu quero ver agora se ele vai dar, se o Ancelotti que está chegando agora vai dar essa desculpa para não chamar o Gerson, ou se vai chamar os dois, porque o Luiz Henrique chegou lá jogando muito bem na Rússia. tem E o Gerson pode jogar também, mas porque tem é um futebol. campeonato que não é relevante, né? Os Não campeonatos é. de lá, pelo Justamente. menos. não são Embora tenha relevantes. muitos As clubes equipes grandes. estão Né? fora da Champions, né? Eu acho que isso Exatamente. impacta muito hoje. Não estão disputando, por exemplo, Champions. O Alexandro do Lille foi convocado. Ele só foi convocado pelo Ancelotti. Eu arrisco que ia dizer, se fosse o Dorival, se fosse o Fernando Diniz ou treinador, não convocariam, como não convocaram o Alexandro. Mas aí o Lille jogou na Champions contra o Real Madrid, impressionou o Ancelotti gostou muito dele e acabou convocando ele para a seleção brasileira. Então essa questão de não estar disputando Champions ou Eurocopa influencia muito. Não, acho que nem tanto a questão do campeonato local mesmo, mas esse fato dos clubes não estarem disputando Champions e Eurocopa. Mas, sinceramente, eu acho que esses movimentos, os jogadores, eles estão mais preocupados, o Ilan, Bandeira, Papa, com a questão financeira do bolso deles do que com se vai ou não vai disputar uma Copa do Mundo. Essa é a sensação que eu tenho em relação a esses jogadores da seleção, porque a maioria deles, né, recebem as convocações, etc., e tem a oportunidade e estão optando pelo mercado árabe. A gente tem, por exemplo, lá no mercado árabe, principalmente na Arábia Saudita, que contratou muitos jogadores, vários jogadores, na minha opinião, que poderiam ser selecionáveis, que poderiam estar na lista. Não sei se, a partir das próximas convocações, o Ancelotti vai passar a considerar esses jogadores, porque outras seleções consideram esses jogadores.